Essa jovem teve que fingir ser homem para se tornar uma bombeira. O filme começa na cidade de Nova York. Vemos uma pequena jovem junto de sua cadelinha passeando no meio das ruas da cidade em um pequeno caminhão de bombeiros. O nome dessa jovem é Georgia e o nome de sua cadelinha é Brasa. Assim que chegam ao endereço certo, elas usam a escada para chegar até o topo do prédio e apagar o incêndio, mas acabam caindo e ficando penduradas no relógio. Felizmente, isso era tudo imaginação da Georgia, que estava brincando dentro de casa, e seu pai tem que aparecer para salvá-la. O homem se chama Sean, ele é o pai de Georgia e também costumava ser o capitão do corpo de bombeiros de Nova York. O homem era uma lenda viva e já havia salvado muitas vidas na cidade, mas infelizmente não conseguiu salvar a mãe da Georgia, que perdeu a vida logo assim que ela nasceu. Mesmo assim, o homem tentou ser pai e bombeiro ao mesmo tempo, só que não conseguiu. Por causa disso, ele teve que se tornar um alfaiate como o pai dele era. Junto de sua filha e da cadelinha Brasa, eles são uma família muito feliz que tem uma vida boa. E também descobrimos que Georgia está treinando para se tornar uma bombeira. Mas nesse processo de treinar, ela acaba se metendo em diversas encrencas e passando por situações um tanto quanto perigosas. Só que seu pai está sempre lá para salvá-la. Até que um dia um homem diz para sua filha que chega de se meter nessas situações. Ela não pode fazer isso, pois está correndo muito risco. Ele até mesmo tenta convencê-la a ser uma alfaiate como ele, que é uma profissão muito boa e sem riscos. Só que Georgia diz que seu sonho é salvar pessoas como seu pai costumava fazer, e ninguém irá conseguir tirar esse sonho dela. A jovem entra em casa e antes que seu pai vá atrás, ele se pergunta se conseguirá dizer a verdade para sua filha. Assim que entra, então, ele decide falar essa verdade. O homem se aproxima de sua filha e fala para ela que mulheres não podem ser bombeiro, e ela não quer entender isso. A jovem Georgia diz que vai treinar muito e se tornar cada vez mais forte para salvar muitas pessoas. Seu pai diz que entende isso e sabe que ela seria uma excelente bombeira e salvaria muitas vidas, mas acontece que as regras não mudarão e ela não poderá ir contra elas. Mesmo assim, Georgia não consegue entender isso, apenas quando seu pai fala que ela nunca se tornará uma bombeira. Aí sim, a jovem fica muito triste por causa disso. Durante a noite, ela até tira seus desenhos da parede, pois não achava mais que iria realizar seu sonho. Enquanto conversava com a Brasa, o pai dizia que um dia teria que contar a história toda para sua filha, mas por enquanto não. Ele então vai dar boa noite para ela e promete que sempre irá protegê-la. Assim que o homem sai do quarto, Georgia sai pela janela e vai pro telhado da casa treinar. Ela está decidida a se tornar bombeira e não vai desistir desse sonho tão fácil. Vemos então que 10 anos se passam e uma fumaça roxa estranha está saindo da cidade. Os bombeiros se aproximam do local e ao entrar no prédio, descobrem um incêndio completamente estranho com fumaças que ficam apenas nos corredores. Além disso, essa fumaça é roxa como vimos anteriormente. E quando os homens abrem a porta da sala de onde está o incêndio, aparentemente eles são hipnotizados por alguma coisa. Na manhã seguinte, Sean chama sua filha Georgia para o café da manhã. Depois desses 10 anos, ela acabou desistindo de se tornar bombeira e está trabalhando com seu pai como costureira. Os dois trabalham intensamente todos os dias e fazem muitas roupas para diversos clientes. Até que uma hora escutam pelos rádios que um incêndio acabou de acontecer em um dos teatros da Broadway. O prefeito dá uma entrevista na rádio e manda a todos os habitantes da cidade se acalmarem. Pai e filha então foram tomar um sorvete enquanto observavam a rua e viram mais um outro caminhão de bombeiros passando, talvez indo para esse incêndio no centro da Broadway. O pai diz que não sabe para onde esse caminhão está indo, porém ele está muito feliz por sua filha não estar nele. A jovem então pergunta por que ele está falando isso, e o homem diz que ela, quando era muito pequena, costumava sonhar ser um bombeiro um dia. E Georgia diz que não acredita nisso, afinal, mulheres não podem ser bombeiros. E seu pai então diz que ela poderia ter vivido seu sonho se tivesse nascido um menino. Durante a noite então temos uma surpresa. Georgia se levanta durante a madrugada e percebemos que ela nunca desistiu de seu sonho e tinha todos os seus desenhos escondidos lá no terraço. A jovem treina muito todos os dias e também se tornou extremamente forte, levantando seu peso e o peso da cadelinha Brasa com facilidade, até que de repente alguns homens aparecem na frente de sua casa. E um desses homens é o prefeito Jimmy, que veio conversar com seu pai. A jovem então se esforça para descer do prédio e se esgueirar até debaixo do carro do prefeito. O prefeito contava para o pai dela que alguém já havia incendiado mais de
40 teatros na Broadway e todos os bombeiros haviam desaparecido. Todos os bombeiros que entravam nesses teatros nunca mais saíam de lá. O pai de Georgia não consegue acreditar nisso e o prefeito diz que nem todos esses bombeiros sumiram, sobrou apenas um, o próprio Sean. O prefeito veio até ali pois quer que ele monte uma equipe para ir até esses incêndios, procurar o responsável por eles e também achar os bombeiros desaparecidos. Só que o pai da Georgia diz que não está pronto para isso, ele ainda não superou o que o fez deixar de ser um bombeiro e não quer aceitar esse tipo de trabalho. Só que Jimmy tenta apelar, ele fala que sem a ajuda de Sean, toda a cidade estará em perigo, inclusive sua filha. Essas palavras fazem Sean reconsiderar. Ele diz que só precisa de um motorista muito rápido e de um químico para ajudá-lo nessa missão. O prefeito diz que vai fazer tudo o que ele quiser e vai embora nos carros junto de seus seguranças. Por sorte, Georgia cabia embaixo desses carros e nada aconteceu com ela. Na manhã seguinte, Sean fala para ela que tem que sair em uma emergência que provavelmente durará pelo menos 4 dias. Só que ele não fala a verdade. Ele diz para sua filha que é uma emergência com ternos de pessoas ricas e ele precisa partir imediatamente para ajudá-las. Georgia diz que tudo vai ficar bem, ela ficará em casa esperando por seu pai e tentar apressá-lo para ir embora o mais rápido possível. Afinal, ela tem um plano e o coloca em prática assim que seu pai sai da casa. Ela quer se juntar ao time de seu pai para ajudar a encontrar o responsável pelos incêndios e salvar a cidade para assim ter a permissão de se tornar uma bombeira. A jovem então prepara seu disfarce, que consiste em colocar diversas frutas dentro de sua roupa para parecer mais musculosa. Além disso, ela vai passar diversos produtos em seu cabelo para parecer mais com o cabelo de um homem e também tenta fazer um bigode falso feito dos pelos de um tapete. Só que esse bigode não ficou nem um pouco bom e até sua cachorrinha Brasa riu dela. Essa risadinha, entretanto, deu para Georgia uma outra ideia e ela utilizou os pelos de sua cadelinha Brasa para fazer o bigode, que ficou excelente por sinal, porém os músculos ficaram grandes demais e ela teve que tirar algumas frutas para poder ir para a rua e pegar o metrô lotado. Rapidamente ela chegou até Manhattan, o centro de Nova York, e ficou impressionada com o tamanho dos prédios. Além disso, existiam muitas pessoas na rua, inclusive um vendedor de picles. Esse homem não tinha paciência para nada e parecia extremamente mal educado. Georgia perguntou para ele onde ficava o departamento dos bombeiros da cidade de Nova York, mas o homem simplesmente não disse e a mandou ir embora. A jovem teve que achar o local sozinha e assim que entrou lá dentro ficou impressionada com tudo, inclusive o grande caminhão dos bombeiros. Assim que subiu as escadas, encontrou diversas fotos e dentre elas estava uma de seu pai, o capitão Sean Nolan. Assim que ela pegou essa foto, o homem desceu as escadas e, achando que ela se tratava de um homem que estava ali para fazer o teste para sua equipe, ele o chamou para se juntar aos outros. George então fica com outros 2 homens enquanto Sean começa a falar e o prefeito também estava ali. O prefeito, por sinal, começa a apresentar a todos. O primeiro desses homens é o químico que se chama Ricardo. Ele se demonstra muito inteligente e um profundo conhecedor das teorias de Einstein, só que nunca cursou a faculdade e aprendeu tudo no porão de sua casa junto de sua mãe. O segundo deles é o Guepardo, um jovem taxista de 15 anos que diz que tem 21 e garante ser o motorista mais rápido de Nova York. Por último está a Georgia, só que ela não pode dizer seu nome verdadeiro e se apresenta como Joe. Sean então pede licença para conversar com o prefeito. Ele acha que isso é tudo uma piada, pois aqueles homens não podem ser coisa séria. O prefeito deve ter os encontrado em qualquer esquina da cidade. Só que o homem disse que aqueles foram os únicos homens que aceitaram uma missão que provavelmente dará errado. Do nada o alarme começa a tocar e Sean manda que todos vão colocar seus uniformes, pois pode estar acontecendo um incêndio. E percebemos que eles realmente não têm a menor experiência e saem todos um tropeçando nos outros. Assim que se vestem, eles montam no caminhão de bombeiros e Georgia está extremamente animada com isso. Vemos que o Guepardo realmente é um excelente motorista e passa com facilidade com esse caminhão gigantesco no meio do trânsito. Ele conhece a cidade com a palma da mão e utiliza diversos atalhos para chegar mais rápido. Só que nem tudo é só alegria. O jovem também tem um defeito que vamos ver daqui a pouco. Durante a viagem, o bigode de Georgia sai voando e ela tem que subir nas escadas no alto do caminhão para pegá-lo. Mas como o Guepardo estava fazendo manobras extremamente arriscadas, ela quase acabou caindo lá de cima e se pendurou em um tipo de poste que saía do caminhão de bombeiros. Mas ela ainda não estava a salvo, pois o Guepardo passou em um outro atalho em um corredor extremamente estreito. Georgia estava prestes a perder a vida ali, porém no último instante ela conseguiu saltar e voltar para cima do caminhão. Depois de tanta adrenalina, vemos qual é o defeito do motorista
motorista perfeito Guepardo. Do nada, enquanto estava dirigindo, ele simplesmente desmaiou. Mesmo assim, eles conseguiram chegar a tempo ao local do incêndio graças às suas habilidades. O grupo percebe que tem uma fumaça roxa saindo desse teatro, e Ricardo não sabe dizer exatamente o que pode ser aquilo. Ele precisa de algumas amostras para fazer alguns testes. Antes de entrar no prédio, Sean diz para Joe que geralmente os vilões voltam aos locais onde fizeram coisas ruins para checar o que está acontecendo, e por causa disso eles têm que prestar atenção em todos que estão ali ao redor. E é isso que o Joe faz, e rapidamente desconfia de uma artista que estava na calçada. O nome dela é Laura Divina, e descobrimos isso através do capitão da polícia que acabou de aparecer e é super fã dela. O homem também está extremamente animado com a presença do pai de Georgia, pois como ele sempre foi um capitão dos bombeiros muito famoso, agora a cidade terá uma chance de se livrar de tudo isso que está acontecendo. O capitão então diz que já isolou toda a área e não existe mais ninguém dentro desse prédio. Os bombeiros podem entrar assim que quiserem. Sean então pede para que eles montem a mangueira de bombeiros, e Joe faz tudo sozinho, mas sai ligando a mangueira e não consegue controlá-la, pois não checou a pressão da água antes. Os três não conseguem controlar a situação e Sean é que tem que vir dar um jeito nessa mangueira. O homem então chama todos para entrar no prédio, só que o Ricardo fala que se tiver uma certa substância naquela fumaça roxa, todos irão perder a vida em menos de 29 segundos lá dentro. Sean então diz que precisa que ele vá para poder analisar essas partículas de fumaça, só que Ricardo tem muito medo disso e sai correndo dali. Ele não vai longe porque bateu no caminhão de bombeiros e caiu desmaiado. Sean então fala para Joe e para o Guepardo que todos os bombeiros que desapareceram foi porque eles entraram no prédio durante o incêndio. Para evitar esse problema, Sean quer apagar o incêndio com a mangueira antes de entrar no teatro. Ele então manda o Guepardo subir a escada. Junto de Joe, Sean começa a subi-la para apagar o incêndio. Eles começam a jogar água dentro do teatro, só que de repente acontece algo inesperado. O Guepardo desmaiou nos controles da escada e eles começaram a subir descontroladamente. Graças a isso, acabaram indo parar dentro do teatro no meio do incêndio. Essa fumaça era estranha, pois não havia fogo e ela estava cobrindo apenas as paredes e o chão do local. Sean queria ir embora imediatamente, só que Joe viu alguém se movendo lá dentro e saiu correndo para encontrar essa pessoa, achando que ela poderia ser a responsável por todos os incêndios. Enquanto estava lá dentro, de repente uma fumaça sinistra com olhos apareceu bem na frente de Joe. Joe tentou dizer que teria que levá-la presa para salvar a cidade de Nova York, só que essa fumaça falante não deu a menor bola para Joe e arremessou um tipo de esfera contra ele. Além disso, começou a colocar uma música para tocar, só que não pôde terminar pois Sean apareceu com seu machado e conseguiu impedir essa fumaça. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo e junto de Joe saíram dali. Antes de correr, entretanto, Joe se lembrou de pegar aquela esfera. Do lado de fora, Guepardo insistia em dizer que essa fumaça que o Joe viu só podia ser um fantasma, e enquanto eles discutiam, o Sean veio dizer que na verdade essa operação foi um fiasco. Todos fizeram alguma coisa de errado, inclusive o Ricardo, que tentou fugir daquele local. Sean diz que bombeiros têm que ficar sempre juntos, pois eles têm que ser uma grande família. O homem então perguntou como o Guepardo simplesmente desmaiou daquele jeito, e o jovem diz que nunca desmaia, e enquanto fala, desmaia de novo. Ele então tem que admitir a verdade, dizendo que às vezes quando fica um pouco nervoso, ele acaba desmaiando do nada, e por isso foi demitido de seu trabalho como taxista, pois acabou passando por cima de uma banca de jornal. De repente, o capitão da polícia aparece para dizer que os homens falaram que não tem mais fumaça e eles podem entrar quando quiserem no teatro. Como Joe entrou no teatro sem a permissão de Sean, o capitão decidiu demiti-lo, pois não aceitaria mais um comportamento como esses. Joe não queria que isso acontecesse e tentou implorar ao capitão para que não o demitisse, pois seu sonho sempre foi ser um bombeiro. Ele trabalhou a vida inteira e quer ajudar a resolver esse caso misterioso, só que o capitão Sean é inflexível. Ele entra no teatro sozinho. Joe fica extremamente triste com isso, mas de repente o capitão volta pro lado de fora e diz que dará mais uma chance para ele, e daqui pra frente Joe terá que seguir todas as ordens e sempre falar a verdade. Os dois então entram no teatro juntos. Lá dentro eles ficam impressionados com o que veem. Tudo está meio roxo e parece queimado, só que não é um queimado de verdade, pois as poltronas do local ainda estão no lugar, e com o mínimo toque elas se desfazem como se fosse poeira. Os dois então decidem procurar a origem desse incêndio, e enquanto andava pelo teatro, Joe subiu no palco e viu que lá em cima estava o que provavelmente era o começo desse incêndio. Ele então mostrou para o capitão Sean que era algo impressionante.
morte. O que quer que seja aquilo foi arremessado do palco até lá, o que significa que o criminoso provavelmente é alguém que gosta do palco e finge estar se apresentando antes de começar todo esse problema. Sean diz que essa é uma excelente teoria, mas eles ainda precisam descobrir o que o incendiário usou, e Joe diz que talvez ele tenha usado aquela esfera. O jovem explica para o capitão que o incendiário a arremessou contra ele. Por ter encontrado a origem de toda essa história, o capitão Sean elogiou Joe. Quando voltam para o departamento dos bombeiros, o capitão diz que na manhã seguinte Ricardo irá analisar aquela esfera para descobrir do que ela é feita. Só que ao saírem de dentro do departamento, o prefeito já estava do lado de fora com toda a imprensa. Ele queria se promover nessa situação para ganhar votos nas próximas eleições, dizendo que o capitão Sean já estava prestes a resolver o mistério dos incêndios. Mas como o capitão Sean não disse a verdade para sua filha, ele teve que sair escondido dali. Em seguida, o homem foi para casa e Georgia ficou preocupada, pois ela tinha que chegar lá antes de seu pai e sem deixar que ele a visse. Por causa disso, ela tenta de tudo para não ser vista por ele, só que não consegue chegar em casa antes do homem. Para tentar se salvar, ela pede para sua cachorrinha Brasa entrar e atrasá-lo por um tempo. E com alguns pequenos latidos, ela consegue enganar o capitão, o atrasando de entrar no quarto de sua filha. Inevitavelmente, ele consegue entrar, só que Georgia entrou no último instante e se escondeu atrás do negócio que ela usa para trocar de roupa. Ela fingiu ter acabado de tomar banho e pediu um tempo para se encontrar com seu pai. Percebemos que a cachorrinha Brasa ficou tão nervosa que ficou toda dura de medo. Durante o jantar, Sean não contou a verdade para sua filha e falou que consertou muitos ternos de pessoas hoje. Enquanto isso, vemos que aquela fumaça falante estava reunida em um local escondido junto de diversos outros bombeiros que estavam lá embaixo hipnotizados ainda. Essa fumaça dizia que teve uma mudança nos planos e ainda tem mais 4 bombeiros para dar um jeito antes de colocar seu plano em prática. A última fase desse plano envolverá toda a cidade de Nova York. Na manhã seguinte, assim que acorda, Sean vai conversar com Georgia e ela tenta convencê-lo a levar Brasa para o trabalho. A jovem diz que vai ficar bem em casa o dia inteiro sozinha e o homem acaba aceitando essa proposta. Vemos então que ela só queria chegar no trabalho antes de seu pai e pegando carona em um carro, realmente ela consegue. Assim que Sean entra no corpo de bombeiros, todos já estavam lá dentro preparando as coisas e Joe já havia até feito o café para ele. Ricardo estava tentando quebrar aquela esfera, pois ele achava que dentro haviam traços de pólvora e dinamite, só que não conseguia, pois esse vidro da esfera parecia completamente inquebrável. Em seguida, vemos que o Guepardo fez diversas adaptações do caminhão de bombeiros para se tornar mais rápido, e Joe também fez uma adaptação para o caso do Guepardo desmaiar de repente durante uma missão. Além disso, também foi mostrar para o capitão que o prefeito mandou diversas amostras e até gravações de áudios dos teatros onde aconteceram os incêndios. Ele então diz que só restou um teatro na Broadway que ainda não foi atacado pelo incendiário, e também menciona que não consegue entender como alguém consegue entrar em um local completamente cercado pelas autoridades. O capitão então decide partir para a próxima missão, mas antes disso irá levar o Joe para um pouco de treinamento. Eles vão para dentro de uma câmara para Joe se acostumar com o calor do fogo. Em seguida, ele treina como invadir prédios que estão em chamas e, além disso, há como subir por escadas de emergência. Só que nessa lição ele quase cai lá embaixo e perde a vida. O que ficou para aprender é que bombeiros sempre têm que prestar atenção em tudo que está ao seu redor e não sair simplesmente correndo. Afinal, ser corajoso não é a mesma coisa que ser burro. O último treinamento é para aprender a manusear a mangueira de bombeiro e percebemos que Joe agora já está muito melhor com isso. Enquanto ele praticava, o capitão começou a falar a respeito de sua filha, dizendo que ela e Joe se pareciam muito. Sua filha sempre sonhou em ser bombeira, porém ele não permitiu. Joe então perguntou se era porque ele acreditava que mulheres não podiam ser bombeiras, e o capitão disse que não era isso. Ele simplesmente achava que sua filha era delicada e sensível demais e poderia se machucar. Joe, ao ouvir essas palavras, ficou irritado e molhou o capitão de propósito. Ele agora está motivado para provar para o capitão que não é nem um pouco delicado. Mais tarde, eles vão para sua próxima missão e vemos que Ricardo ainda não conseguiu descobrir o que é aquela esfera. Os outros então foram até o teatro onde estava ensaiando a Laura Divina. O capitão queria que ela saísse dali imediatamente, pois o teatro onde seria sua próxima apresentação é o último que sobrou e com certeza o incendiário iria aparecer. Mas a mulher diz que o show tem que continuar e não vai abandonar seu espetáculo. Enquanto isso, Joe falava com a assistente da Laura, a Pauline. A mulher diz que é assistente da Laura há 2 meses, mas já andava pela Broadway há mais de 20 anos tentando fazer sucesso, só que nunca conseguiu. A jovem também diz que está com muito medo, mas nada disso parece assustar a Laura Divina.
Vina. A mulher, por sinal, cansou de conversar com o Capitão Shawn e pediu para Pauline continuar com o ensaio. E enquanto sobrevoava o palco com uma corda, o mecanismo que a fazia sair voando, que era manipulado pela Paulina, quebrou e a Laura Divina caiu lá de cima, se quebrando toda. Depois disso, Pauline foi conversar com Joe. Ela estava muito triste e a única maneira de animar a Pauline era dizendo que na verdade Joe era Georgia, uma mulher que está fingindo ser homem para tentar se tornar bombeira. De repente, o prefeito entrou no teatro. Pauline disse que ele costuma aparecer ali quase todos os dias e ela não sabe o que ele vem fazer ali. Joe então vai seguir o prefeito para ver o que ele está aprontando e o segue até lá embaixo em uma porta com uma estrela nela. Joe observa pela fechadura e vê o prefeito tocando a mesma música que aquela fumaça falante tinha tentado tocar para ele lá naquele outro teatro. Do nada, o Capitão Shawn aparece e os dois vão embora. Graças ao que acabou de presenciar, de volta ao departamento dos bombeiros, Joe tem a ideia de colocar música para tocar e isso funciona. Assim que essa música toca, a esfera começa a emanar uma luz roxa e todos se levantam para olhar, menos o Joe e o Ricardo. E de repente a esfera explodiu, soltando aquela fumaça roxa e fez tanto o capitão quanto o guepardo e a brasa ficarem hipnotizados. Joe então percebeu que foram as 5 últimas notas da música que fizeram a esfera explodir. Joe diz que Ricardo tem que tirar todos dali antes que o incêndio se espalhe e o homem toma coragem de pegar o capitão, o guepardo e a brasa e sair correndo dali. Joe tem que ficar por último para apagar esse incêndio e com os olhos fechados ele finalmente consegue. No dia seguinte, todos vão ao último teatro e avisam ao capitão das autoridades que eles já sabem como parar o incendiário. Todos preparam as mangueiras lá dentro do teatro para esperar o momento que o culpado apareça. Quando voltam pro lado de fora, Pauline aparece para dizer para Joe que foi demitida, mas não vai demitir de seus sonhos. Ela então volta pro teatro para pegar algumas coisas que havia esquecido e do nada o alarme começa a tocar. Como Pauline ficou do lado de dentro, Joe quer ir salvá-la. Junto do capitão, eles sobem a escada e entram no teatro. Joe utiliza a mangueira para se guiar no meio da fumaça roxa sem se perder e consegue encontrar a Pauline. Só que do nada o chão se abre e a jovem acaba caindo lá embaixo. Joe consegue segurá-la por um tempo, mas não é o suficiente. Pauline escorrega de sua mão e perde a vida. Antes que Joe pudesse descer para ir atrás dela, Shawn apareceu e disse que ele não podia se arriscar daquele jeito, eles tinham que sair dali. Depois de tudo isso, Shawn conversou com Joe e disse que às vezes os bombeiros têm que abrir exceções, eles não podem salvar a todos. O homem então conta uma história a respeito de um dia enquanto era bombeiro no passado e durante um incêndio ele não conseguiu salvar um casal jovem. Por causa disso, ele percebeu que não podia salvar a todos, mas também acabou decidindo não ser mais um bombeiro, pois tinha uma filha para cuidar. Do nada, o prefeito apareceu dizendo que iria colocar as autoridades policiais para tomar conta do caso. Afinal, os bombeiros conseguiram salvar aquele teatro. Só que Shawn diz que o incendiário ainda está à solta. E mesmo assim, o prefeito não desiste, pois o incendiário não tem mais nenhum teatro para queimar e ele precisa cuidar de sua campanha. Assim que ele vai embora, Joe fala pro capitão que tem algo estranho a respeito do prefeito e eles o seguem até aquela mesma portinha. Depois de ver o homem entrando, Shawn decide arrombar a porta, mas só que o prefeito abre no último instante e ele sai correndo lá pra dentro e acaba esbarrando na Laura Divina, que estava lá, toda engessada em uma cadeira de rodas. Assim que o impacto acontece, os dois passam por um tipo de passagem secreta para o subterrâneo. A cachorrinha Brasa consegue encontrar o mecanismo que ativa essa passagem secreta e Joe desce com ela e o prefeito. Lá embaixo eles encontram a Laura Divina e o Capitão Shawn. Acontece que na verdade o prefeito estava noivo da Laura, mas ela não queria que ninguém descobrisse, pois sua reputação poderia ser afetada e ela perderia muitos ingressos vendidos em seu último show. Do nada, Brasa encontra um chapéu de bombeiro. Joe e o capitão então utilizam Brasa para seguir o cheiro e chegar ao local onde os bombeiros estão. Eles passam por uma porta e encontram o esconderijo do incendiário. Esse lugar costumava ser uma antiga central de distribuição de ar. Lá dentro estavam todas as anotações e materiais químicos que o incendiário utiliza, e nesse momento os dois percebem que ele tem que ser uma espécie de cientista. Além disso, esse incendiário também nunca tinha passado em nenhuma entrevista que fez na Broadway. Joe também encontra que ele está planejando sua última performance para essa noite, no alto do edifício Chrysler, o mais alto edifício do mundo. Em seguida, a Brasa começa a latir e eles encontram os bombeiros lá embaixo. O Capitão Shawn fica extremamente feliz e diz que estava muito orgulhoso do Joe. Só que de repente, Joe começa a tirar sua fantasia e revela ser sua filha Georgia. No mesmo instante, Shawn perde a graça completamente. Ele diz para sua filha que não importa
importa o quão boa ou forte ela seja, ela não pode ser uma bombeira, pois ele a proíbe. Georgia tenta argumentar dizendo que isso está em seu sangue, pois seu pai também era um bombeiro. Mas o Capitão Shawn diz que isso não está no sangue dela. A jovem, na verdade, não é filha dele. Acontece que o casal que ele não conseguiu salvar no passado, antes de perder a vida, conseguiu passar sua filha para ele, e a partir daí ele a criou como se fosse sua própria filha. Desde esse dia, o homem prometeu que sempre protegeria a pequena Georgia, e se permitisse que ela se tornasse uma bombeira, essa promessa talvez se quebrasse, pois ele não pudesse protegê-la. Do nada, uma daquelas esferas aparece e a música toca. O Capitão Shawn consegue envolver Georgia em seus braços, e ela não foi pega pela hipnose, mas o capitão foi. O incendiário apareceu logo em seguida, e depois de desmaiar a cachorrinha Brasa, foi pra frente de Georgia e revelou sua verdadeira identidade. O incendiário é a Pauline. Ela diz pra Georgia que as duas têm os mesmos inimigos, os homens. Eles foram os mesmos que sempre disseram não pra Paulina em todas as suas audições, e também são os mesmos que proíbem mulheres de serem bombeiras. Juntas, as duas poderiam salvar o mundo, eliminando todos os homens. A mulher então estendeu sua mão para Georgia, mas a jovem não aceitou fazer parte desse plano maléfico. Ela disse que mesmo sem poder ser um bombeiro de verdade, ela tem a paixão em seu coração, e ninguém jamais poderia tirar isso dela. Por causa disso, Pauline diz que ela irá perder sua última apresentação e foge enquanto detona sua fumaça química lá dentro onde está o pai de Georgia. A jovem tenta salvá-lo, mas não consegue, e Brasa a avisa que possa ter uma entrada no alto do local. Graças a isso, ela remove uma mangueira e consegue abrir a porta. Seu pai estava desmaiado e a jovem começou a tentar reanimá-lo. Ela ficou triste achando que seu pai tinha perdido a vida, mas na verdade ele voltou a si. O homem então pede desculpas por tudo que fez com sua filha. Ele então diz que sua própria vida só começou de verdade no momento em que a pegou nos braços pela primeira vez. Depois de se abraçarem, o homem a manda ir até o departamento de bombeiros, reunir a equipe e salvar a cidade, enquanto ele e Brasa resgatavam os bombeiros que estavam ali. E é isso que ela faz. Junto dos outros bombeiros, eles vão para o edifício Chrysler e encontram o carro da Pauline no caminho. Ela consegue pegar um elevador e ir para o topo do edifício que estava ainda em construção. Georgia sai correndo atrás dela e tem que ficar pendurada em uma corda para seguir nesse elevador. Pauline chega rapidamente lá em cima com seu carro, mas Georgia ainda vai ter que escalar através dessa corda. Sorte que ela é muito forte. Pauline então junta milhões de esferas e prepara um certo mecanismo. Em seguida, pega um teclado e sobe para o topo da construção, literalmente. De repente, o Capitão Shawn aparece e os outros homens contam para ele o que aconteceu. Ele decide subir até lá para ajudar sua filha, e do nada, Pauline começa as explosões e milhões de esferas são ejetadas do alto do prédio, caindo por toda a cidade de Nova York. O Capitão Shawn foi para o outro prédio tentar usar um gancho e uma corda para chegar até o edifício e salvar sua filha, mas ele não estava conseguindo. A jovem havia terminado de escalar a corda e Pauline estava começando a tocar a música para detonar as esferas. Georgia sabia que só tinha 1 minuto para alcançá-la, mas antes de sair correndo desesperada, ela decidiu parar e analisar a situação como um bombeiro, procurando o melhor passo para seguir. E seu pai observava tudo, orgulhoso de sua filha, pois ela escutou seus conselhos. A jovem então viu tudo que Pauline fez e encontrou a tomada que estava ligada a seu teclado. Ela então viu o melhor caminho para chegar até lá e conseguiu alcançar essa tomada a tempo e desligá-la antes que Pauline ativasse as esferas explosivas. Mas Pauline não ia deixar barato e partiu para cima dela, arremessando para fora do edifício. Por sorte, Georgia conseguiu se segurar a uma dessas tomadas. Pauline começou a puxar a outra para poder ligar seu teclado e terminar o serviço. Enquanto isso, Gepardo subiu no prédio onde estava o capitão com seu carro de taxista. Pauline estava quase alcançando a tomada, mas não conseguia, pois ela ficou agarrada, e ela teve que ir para a beira do prédio para poder desenganchar essa tomada, mas acabou caindo. Com muita sorte e habilidade, Georgia conseguiu segurá-la. As duas, entretanto, estavam prestes a cair dali, e Pauline não desistia de sua ideia. Ela quer eliminar os homens para poder ter um mundo livre para as mulheres. Nesse instante, o Gepardo usa uma rampa para saltar de um edifício até aquele junto de seu táxi e todos os outros bombeiros. Nesse momento, Georgia diz para Pauline que os bombeiros são uma grande família. Eles então vão salvar as duas. Vemos que depois disso, Pauline foi presa para sempre e Georgia finalmente se tornou uma bombeira. Antes de seu primeiro dia, o Capitão Shawn vem dar para ela uma pasta que ele conseguiu com todas as
informações sobre os pais verdadeiros dela. Mas Georgia diz que sua família e seu pai sempre foram o capitão e ele é tudo que ela precisa. Eles então vão até o departamento dos bombeiros receber um prêmio do prefeito por terem salvado a cidade e o mundo. O capitão Sean está extremamente orgulhoso de sua filha. Ela foi a primeira bombeira mulher do mundo. Obrigado por assistir. Até o próximo.